Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Teodoro da instituição Evoluir Qualificação Profissional e hoje vamos estar aprendendo sobre o curso de operador de telemarketing. Através desse curso vamos estar desenvolvendo conhecimento para diversos fins em relação à profissão em si do operador de telemarketing. Inicialmente devemos entender o que é em si o telemarketing. O telemarketing é uma poderosa operação de comunicação com intenções diversas, podendo ser utilizada por empresas para diversos fins, desde vendas até o atendimento informativo ao público, visto por grandes operações em prédios até diversos escritórios pequenos. O telemarketing é uma excelente ferramenta de marketing direto, com aplicações cada vez mais diversificadas e necessárias nas relações comerciais. Com isso em mente, devemos entender o que seria em si o marketing. O marketing é o processo usado para determinar que produtos ou serviços poderão interessar os consumidores, assim como a estratégia que se irá utilizar nas vendas, comunicações e no desenvolvimento do negócio. A finalidade do marketing é criar valor e satisfação no cliente, gerindo relacionamentos lucrativos para ambas as partes. Então, entendemos que o telemarketing em si, onde o operador vai estar se comunicando com o cliente através de contato telefônico, nesse caso, o cliente pode estar fazendo um contato para adquirir um produto, adquirir informações, soluções, onde a empresa que fornece isso através do operador vai estar passando instruções, vendas de diversos tipos de produtos, com a finalidade de gerar esse lucro, essa movimentação. Então, tanto uma empresa com o princípio de receber ligações, quanto uma empresa com o princípio de fazer ligações, onde vai oferecer propostas para os clientes que não estavam aguardando por esse tipo de ligação. Com isso em mente, vamos acabar desenvolvendo uma outra característica. Vamos visualizar qual é o cenário atual do telemarketing no mundo hoje em dia. O telemarketing está em expansão contínua, pois é multifuncional. Como a gente já aprendeu, ele desenvolve diversas características para diversos fins, o que faz com que ele atinja diversos tipos de públicos com uma vasta diversificação de clientes. Esse é um dos fatores pelo qual o teleoperador consegue ingressar tão facilmente no mercado de trabalho, tendo como ressalva a necessidade de desenvolver uma boa comunicação. Mas não se preocupem, se você ainda não tem uma boa comunicação, isso é uma característica que você pode desenvolver com muita facilidade. Continue acompanhando o curso que você vai aprender algumas técnicas de como se comunicar melhor com clientes, tá bem? Em relação a isso, quanto melhor sua habilidade de comunicação, mais oportunidades surgem dentro da empresa para sua promoção. O melhor é que você pode desenvolver suas próprias habilidades de comunicação enquanto atua na área. Ou seja, você entra hoje como operador em uma empresa, essa empresa que te contrata, ela vai fazer com que você seja inserido nela, desenvolva o seu treinamento, período de experiência em que você fica, e nesse período você vai sim ter oportunidades para desenvolver essa prática comunicativa, onde você vai conseguir trazer mais resultados para a empresa, seja em qual for o tipo de atendimento. Então, a partir de agora, a gente vai começar a desenvolver algumas outras características voltadas a isso também. As principais características do operador estão listadas de determinada forma, onde há uma necessidade, primeiro, de ter uma familiaridade com o computador. Preciso ser um técnico, um expert em computador? Não, você pode desenvolver essas práticas também, mas o recomendado é que de início você tenha algum conhecimento, algum princípio básico. Então, conhecer algumas ferramentas como o Word, o Excel, saber usar a internet, isso facilita bastante para que você consiga ingressar nesse cenário, tá bem? Então, com isso a gente vai ter um outro ponto, que é o quê? O foco em resultados. Cada operação, a gente vai ver que ele vai trabalhar com certas campanhas. Essas campanhas vão ser de acordo com o tipo de produto, serviço que você trabalha. Então, pode ser um índice de vendas, pode ser em relação a ligações com o voto do cliente na pesquisa de satisfação, seja sempre positivo para você, ele pode te avaliar diversos critérios, até mesmo o número de contatos que você fez por dia. Em relação a outra questão, em relação voltada ao operador, seria a voz clara, boa dicção e audição. Obviamente, você está trabalhando com comunicação, então a gente precisa deixar isso tudo bem nítido. O atendimento ele tem que ter uma transparência, uma clareza na comunicação entre você e o cliente.
A excelente comunicação verbal, que engloba essas características também. Boas maneiras ao usar o telefone ou chat. Sim, o teleoperador ele pode operar também, ainda mais nos dias atuais, com ferramentas de comunicação como o próprio WhatsApp. Algumas empresas ingressam com mecanismos de comunicação e atendimento via chat, seja pelo próprio site ou até mesmo pelo próprio WhatsApp, como citado antes. Gostar de pessoas e saber lidar com os clientes. Isso também eu já começo a citar algumas características voltado a outra principal característica, a maturidade emocional para manter a calma e a paciência mesmo em momentos de pressão. Quando a gente trabalha com comunicação, obviamente estamos emitindo uma mensagem e o cliente recebe ela de uma maneira. Cada cliente vai ter um perfil diferente. São pessoas diferentes, criados de forma diferente, em situações diferentes. Por mais que você esteja enfrentando o mesmo conflito de toda ligação, está falando com um cliente que ele sempre responde de uma mesma forma, o que se passa naquele momento com o cliente é de uma maneira totalmente diferente. Então a gente tem que trabalhar muito com a empatia, o sentimento com o cliente, mas de uma forma onde tratamos o cliente da imagem que a empresa pede que a gente transpareça e também, ao mesmo tempo, tendo uma noção de que estamos falando também com outro ser humano, ok? Então, a gente vai precisar trabalhar diversas características voltadas para isso que vamos estar aprendendo no decorrer das aulas. Sobre o telemarketing em si, ele trabalha voltado para a norma regulamentadora, que é chamada de NR17. A NR17 é a lei que estabelece parâmetros mínimos para o trabalho em atividades de teleatendimento e telemarketing, nas diversas modalidades desse serviço, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Essa lei em si, ela vai trabalhar com diversos parâmetros. Os parâmetros que ela vai determinar para que um call center, uma operação de telemarketing, esteja exercendo esse tipo de função. Então, os parâmetros estabelecidos pela NR17 visam o quê? O mobiliário do posto de trabalho, equipamentos do posto de trabalho, condições ambientais de trabalho, organização do trabalho, capacitação dos trabalhadores, condições sanitárias de conforto, pessoas com deficiência, disposições transitórias, programas de saúde ocupacional e de prevenção de riscos ambientais. Então, caracterizando sobre tudo isso, o mobiliário, os equipamentos, como é que isso funciona? Em si, a NR17, ela visa controlar e estabelecer algumas regras para que o operador em si ele possa exercer a sua função sem que ele seja prejudicado. Isso daí visa ter o quê? Então, o mobiliário do posto de trabalho, como a própria fraseologia da NR17 propõe a gente, é que ele tenha a condição adequada. Então, mesas que elas podem ser reguladas, a altura, o ajuste, os assentos, os tipos de cadeira que podem ter de uma operação. O equipamento do posto de trabalho, desde as questões do headset, que ele possa ter as peças do seu fone de ouvido, de forma onde eles possam ser removidas, higienizadas, as condições ambientais de trabalho, voltada para a questão de clima, a temperatura ambiente onde você vai estar trabalhando, a quantidade de operadores que podem estar, o distanciamento mínimo de cada um dentro da operação, em relação à capacitação dos trabalhadores. Então, o operador, quando ele entra, ele tem que receber treinamento específico. Então, além do treinamento que você tem aqui com a gente, em relação ao curso de operador de telemarketing, quando você ingressar na empresa como operador de telemarketing, você ainda vai receber um novo treinamento. Esse treinamento é um treinamento específico que a empresa vai estar propondo a você, para que você desenvolva as características que ela visa que você desempenhe dentro de sala de aula. Em relação às condições sanitárias de conforto, toda a questão de higienização do ambiente, pessoas com deficiência elas podem ingressar também com muita facilidade também em várias operações de call center, certo? Contanto que ele consiga manter toda a comunicação normalmente, tá bem? Disposições transitórias em relação ao ambiente e programas de saúde ocupacional e de prevenção de riscos ambientais. Em quesito de saúde, ele volta muito para a questão de saúde mental, intelectual do operador em si, tanto é que várias empresas trabalham com psicólogos justamente por conta disso,
E também a prevenção de riscos ambientais no sentido geral, onde tem que ter o zelo pelo ambiente de trabalho, com, por exemplo, as sinalizações que o Corpo de Bombeiros exige para prédios e estruturas, como de call centers grandes, está bem? Sobre a questão da postura correta ao sentar em frente ao computador. Então a gente aprende tanto através da NR17, aqui através desse curso, quanto nos treinamentos que a gente recebe através desses call centers. Eles vão ensinar sobre toda a postura que deve haver. Nesse caso, ele cita aqui: prefira ambientes neutros com superfícies não refletoras e pouco ruído. Regule brilho e contraste do monitor, teclado diretamente à sua frente, mouse próximo ao teclado e no mesmo nível, joelhos discretamente abaixo do quadril, não muito abaixo, está bem? Não é para ficar com a perna muito esticada. Essa posição é desfavorável para você ao longo do tempo. Pés apoiados no solo ou em descanso para os pés, que é esse equipamentozinho que pode haver para vocês, tá bem? Utilize iluminação adequada com luz indireta, de preferência. Ombros e quadris alinhados, punho em uma posição neutra, sem dobrar o punho ao colocar na mesa, está bem? O ideal é que você deixe o braço reto, para que não gere nenhum prejuízo para você com o decorrer do tempo exercendo essa função. Encosto adequado à curvatura da coluna, para que isso não te prejudique também ao longo do tempo. Descanso de braço na altura do cotovelo, altura do assento abaixo da patela. A carga horária, segundo a NR17, funciona desta maneira. O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento, telemarketing, é de, no máximo, 6 horas diárias. Nele, incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. Essas pausas, como é que elas funcionam? As pausas deverão ser concedidas fora do posto de trabalho. Ou seja, ainda que você queira, você não pode exercer suas pausas de 10 minutos, 20 minutos, que vamos estar aprendendo sobre elas, dentro da operação. Você tem que se retirar do ambiente da operação para que você possa exercer esse descanso, está bem? Nesse caso, são 2 períodos de 10 minutos, que você vai ter 10 minutos contínuos de pausa. Após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho em atividades de teleatendimento telemarketing. Ou seja, você vindo trabalhar às 7 horas da manhã, você não poderia tirar sua pausa antes das 8. E como você teria que sair do trabalho, entendemos agora a princípio que você sairia a 1h da tarde, certo? Você não poderia também tirar a sua pausa depois do meio-dia, somente antes, está bem? Por isso que ele cita aqui, após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho. O intervalo para repouso e alimentação para a atividade de As pausas deverão ser concedidas, primeiro, fora do posto de trabalho, em 2 períodos de 10 minutos contínuos, após o primeiro e antes dos últimos 60 minutos de trabalho, em atividade de teleatendimento, telemarketing. Por conta disso, vamos entender o seguinte, que um operador que inicialmente trabalhe a começar das 7 horas da manhã, ele não poderia tirar sua primeira pausa de 10 minutos, antes das 8 horas, somente a partir das 8 horas. E ele ingressando às 7 horas da manhã, ele sairia a 1h da tarde. Saindo a 1h da tarde, ele não poderia tirar a última pausa de 10 minutos dele depois do meio-dia. Entre meio-dia e 1h ele não poderia tirar nenhuma outra pausa de 10 minutos, tá bem? O intervalo para repouso e alimentação para a atividade de teleatendimento deve ser de 20 minutos. O que isso quer dizer, Gabriel? Em relação à pausa que ele tira de 10 minutos, que são 2 pausas de 10, ele ainda tem uma outra pausa de 20 minutos. E essa deve ocorrer no intervalo dessas outras 2 pausas de 10 minutos. Então, por exemplo, um operador poderia tirar sua primeira pausa, se ele começasse a jornada de trabalho dele às 7 horas, ele poderia tirar a sua primeira pausa a partir das 8 horas. Ele tiraria a primeira pausa dele de 10 minutos.
e supondo que às 10 horas da manhã ele pudesse tirar a pausa dele de descanso, equivalente a 20 minutos. Tirou a pausa dele de 20 minutos, ele continua trabalhando e até 11h30 ele poderia tirar a outra pausa dele de 10 minutos, porque não ultrapassaria esses parâmetros, tá bem? Entendendo esse conceito, a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona o ambiente físico em si do call center. Denominamos call center, ou central de atendimento ao conjunto de soluções e facilidades, equipamentos, sistemas e pessoal, que tem como objetivo fazer uma interface entre os clientes e a empresa. Então, o que acontece? O teleatendimento ele funciona de tal maneira onde ele tem a visão de conectar o cliente com a empresa em si. O intermédio entre esses dois é a operação de call center. Por isso que diversas empresas trabalham com isso, para conectar, fazer essas ligações entre o cliente e a empresa de maneira mais prática, a gerar mais lucros. Uma central de atendimento, o call center em inglês, é composta por estruturas físicas e de pessoal, que tem por objetivo centralizar o recebimento de ligações telefônicas, distribuídas automaticamente aos atendentes e possibilitando o atendimento aos usuários finais, realização de pesquisas de mercado por telefone, vendas, retenção e outros serviços por telefone, web, chat ou e-mail. Todas essas ferramentas de comunicação com todas essas intenções de se comunicar denominam-se call center, ok? Qual a função em si do call center? Este conjunto de soluções integradas visam fazer a ligação entre os prospects, clientes e fornecedores com a empresa, facilitando o contato e a administração dos eventos, que envolvem as áreas permitindo o gerenciamento do relacionamento com os clientes. Os prospects nada mais são do que os clientes que tem a empresa, tem o cliente em si como alvo. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa, onde essa empresa ela visa atingir o público da idade mais avançada, dos idosos, então o call center em si, ele vai ter como prospect o cliente que é idoso. Se eu trabalho com uma empresa onde ele tende a atender com foco o objetivo às mulheres, ao prospect dessa empresa em si, o cliente que a gente busca ter o contato em si seria a mulher, ok? Como funciona um call center? A operação física de um call center é composta por ilhas. Essas ilhas que são conjuntos de PA, posições de atendimento, que é onde o operador trabalha geralmente com as ferramentas de computadores e telefones. O número de PAs por call center é variável. Temos desde pequenas centrais com 5 ou 10 PAs até enormes complexos que podem contar com, por exemplo, 500 PAs em um único andar. Como é que isso funciona? Como a gente já viu em questão da norma regulamentadora 17, a NR 17, ela vai visar que tenha distanciamento, como é que funciona, a questão de higienização, sobre todo esse ambiente. Em si, o denominado ilha vai ser o conjunto de todas essas PAs, correto? Então, onde cada PA vai ter um operador atendendo através desses mecanismos. Um computador e, ou uma necessidade, um telefone também, certo? Isso ocorre junto também às operações onde vai estar o supervisor. Muitas das vezes, em grupos próximos ali, podem estar os outros grupos de monitores, vão estar os coordenadores, e a gente vai aprender quem são essas pessoas que trabalham com a gente também, tá bem? Os call centers costumam manter um número de PAs acima da demanda normal de serviço, uma vez que existem horários de pico ou situações especiais que possam exigir a presença de mais atendentes do que o normal. Em uma PA, o operador de telemarketing encontrará a sua linha telefônica, um teclado e saída para o seu headphone. Seu computador, ferramenta de trabalho indispensável hoje em dia, além da cadeira onde se sentará. Em relação à questão do ambiente de trabalho, sobre essa questão da quantidade de operadores,
Entende-se que a empresa, durante um momento do dia, uma empresa que atende 24 horas, por exemplo, durante um momento específico do dia, um intervalo entre as 9 e ao meio-dia. Esse intervalo, muito provavelmente entre 10 e 11 horas, possa ser que não haja uma quantidade muito grande de clientes ligando. Mas ainda assim, existe uma necessidade de haver operadores atendendo naquele momento mais do que tem de clientes ligando. Então, nessa condição, entende-se que há uma quantidade muito maior de operadores do que deveria ter naquele período. Mas se faz necessário tê-los, por quê? No momento onde há um pico muito alto de ligações, uma quantidade muito grande de clientes buscando contato, por exemplo, ao meio-dia, que é o horário de almoço, onde as pessoas costumam sair do trabalho para poder fazer ligações, resolver problemas nesse curto período de tempo, os operadores eles acabam recebendo uma demanda muito maior do que nesses períodos onde essas pessoas poderiam ainda estar trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades, certo? Então, por isso que a empresa de call center ela trabalha com quantidades muito maiores, muitas das vezes, a quantidade de ligações que ela recebe ao longo do dia, para que possa, num momento onde há 50 ligações, ter 100 operadores. Em outro momento pode haver 100 ligações e precisa ter 100 operadores para atender, para que esses clientes não fiquem na fila, não desistam de entrar em contato e buscar soluções com a gente. A empresa ela é dividida em si em 3 níveis administrativos diferentes. Essas divisões elas são impostas às suas funções. Então a gente vai entender um pouquinho dessas funções a partir de agora. Inicialmente, a gente vai aprender sobre a função operacional. O teleoperador está em linha de frente da empresa, ele tem o dever de interagir com o público-alvo da empresa para solucionar sua demanda. Você ingressando como operador em si, você vai ter essa primeira função. Os 3 níveis administrativos, eles são grupos que a empresa pode trazer diversos tipos de nomes, tá bem? Desde operador de telemarketing, operador, o teleoperador. Então, os nomes dados a essa função ainda competem ao nível administrativo operacional. Ele é a pessoa que vai estar fazendo o contato direto. É quem faz o trabalho em si de se comunicar com o cliente. O monitor, ele também entra nessa categoria operacional. O geralmente presente até em call centers pequenos, possui esse nome não porque haja como monitor de escola, mas porque efetivamente monitora alguma das ligações que são atendidas, efetuadas na central. Ou seja, inicialmente temos um operador que se comunica com o cliente. E para isso, para verificar se esse tipo de contato está sendo feito de maneira correta, o monitor ele tem a função de monitorar esses tipos de contato, onde ele vai ficar verificando algumas ligações de alguns operadores para verificar se todo tipo de instrução foi passado corretamente. Esse monitoramento pode ser através da recuperação de gravações dos contatos, é padrão em um call center que as ligações sejam gravadas, ou em tempo real, quando paralelamente ao atendimento o monitor, em ambiente diverso do operador, está ouvindo a ligação que transcorre, certo? Com isso, após ouvi-la, o monitor avalia a ligação segundo diversos aspectos de qualidade, tendo tempo que durou o atendimento, se a necessidade do cliente foi satisfeita, se foi usado o português corretamente, se os scripts foram seguidos, entre outros critérios que cada empresa vai determinar. A avaliação segue-se uma nota e observações sobre o atendimento. Em seguida, cumpre ao supervisor de cada atendente explicar e orientar quanto àquela avaliação. Aí já vamos estar ingressando em um outro patamar. Teríamos o operador atendendo o cliente, o monitor avaliando aquela ligação e pontuando. A pontuação varia de empresa para empresa. Normalmente ocorre uma avaliação com uma nota de 1 a 100 sobre aquela ligação. Quando ele retira os pontos, esses pontos que são retirados devido a uma falha, é sinalizado por que foi retirado o ponto, e a intenção do monitor não é em si de te penalizar, mas te direcionar, corrigir,
para que você não cometa esse mesmo tipo de erro. Então, sempre que por um acaso você receba uma orientação de um monitor para corrigir um ato, você deve corrigi-lo e não tomar aquilo como um prejuízo em si, certo? Você não pode ficar errando o mesmo tipo de característica frequentemente. Temos que corrigir esses erros e evitá-los. Claramente, novos erros podem surgir, mas podemos enfrentá-los novamente, está bem? O instrutor em si é a pessoa que vai estar te treinando, capacitando para que você entre na operação. Também é figura importante na central. O telemarketing envolve procedimentos e informações por demais específicas. Às vezes, e a figura de alguém capacitando para transmitir conhecimento é de suma importância. Ao ser contratado para o atendimento, o novo operador passa por um período de treinamento. Nesse treinamento são passados os procedimentos, fraseologias, ocorrem simulações de atendimento e, o mais importante, o operador conhece o produto com o qual irá trabalhar. Se o instrutor capacitado ministra esse treinamento, o aproveitamento é melhor, naturalmente. Então, nesse caso, quando você ingressa na empresa, você recebe treinamento através desse instrutor, que ele pode receber diversos tipos de nomes. Desde instrutor, capacitador, multiplicador. Essa pessoa vai te desenvolver, ele vai te inserir na empresa. Através dele você vai conhecer o produto, como trabalhar com ele. Se é um aspecto de venda, ele vai desenvolver a linguagem de venda que a empresa prefere que se tenha com aquele cliente, certo? E diversos fins. Mas para isso a conexão inicial é com o instrutor. Não é possível aprender tudo neste treinamento. Em um call center, só a vivência diária vai capacitar plenamente. Então, treinamentos adicionais são muito necessários. Além disso, o mercado está em constante mudança. Novos produtos surgem, outros são descontinuados. Procedimentos mudam, metas também. Então, em várias oportunidades, o atendente veterano voltará à sala de instruções para treinamento. Isso, até mesmo a NR17 pede que se tenha um treinamento hábil para o operador de tempos em tempos, certo? Então, o operador, mesmo que ele não tenha um produto novo para o qual trabalhar, ele deve receber treinamento e instruções constantes durante o período dele de trabalho na empresa, para que ele desenvolva as características necessárias para atender os clientes, ok? Sobre essas questões em relação ao desenvolver em si, além do período, visamos sinalizar vocês novamente, além do período que vocês vão ter para aprender através do curso, vocês vão ainda aprender através da empresa que vai capacitar para que você entre ao trabalho e você ainda vai desenvolver muito do seu conhecimento, vai desenvolver muito da sua comunicação, habilidades para poder realmente operar quando você também estiver operando, está bem? A prática vai fazer com que vocês melhorem cada vez mais. Sobre o segundo nível administrativo, seria a administração operacional. São comumente denominados de supervisores, líderes de apoio, entre outros nomes, contratados ou muitas vezes promovidos de operadores para fazer um trabalho intermediário entre a operação e o trabalho administrativo. O operador em si, ele vai fazer aquele trabalho de linha de frente, ele vai fazer o contato direto com o cliente, mas o administrador operacional, que muitas das vezes é denominado como supervisor, ele vai fazer o contato, a relação entre o operador e o nível administrativo. Para a gente entender um pouco mais do supervisor em si, o que é que ele faz, como é que é o trabalho dele, a gente deve desenvolver alguns conhecimentos também sobre o próximo nível administrativo, a alta média administração. Estes, que são chamados de coordenadores, têm a função somente administrativa e tática, geralmente imposta para funcionários da administração operacional. Ou seja, com isso a gente começa a entender que a alta administração ela vai fazer estratégias a um nível maior da empresa, a um nível macro. Esse nível maior da empresa vai visar de quê? Olha, precisamos de uma estratégia para vender um produto com a cor vermelha. Então eles vão planejar como vai distribuir os operadores, quem é que vai receber treinamento específico para receber esse tipo de produto e atender esse tipo de produto, quais são as equipes que estão com os melhores desempenhos,
quais são as que não estão com um desempenho tão bom, que mereçam ter um treinamento à frente em relação a isso. Então eles fazem diversos tipos de estratégias, até mesmo planejar os horários de trabalho, justamente pelo controle do pico de ligações. Lembra aquele pico de ligações que falamos mais cedo? Então, a alta média administração vai estar tratando desse nível administrativo mais intenso, enquanto o operador se comunica na linha de frente. Já o supervisor, ele faz um intermediário entre esses dois. Ele recebe direções vindas da alta média administração, onde vai visar esse controle da operação. E a operação também vai trazer resultados onde a supervisão vai transferir para a alta média administração. Então, o seu supervisor, quando você entrar numa empresa, ele é uma ponte de ligação entre você e a alta média administração. Desvantagens do telemarketing. A principal vantagem do telemarketing é a sua natureza pessoal e interativa, ideal para exposições e vendas de um produto por vez. Destacaremos, a princípio, em relação às vantagens, a flexibilidade. Não há limites para uma determinada mensagem. E quando os telefonemas de resposta a um determinado script começam a chegar, existe a possibilidade de revisão imediata, caso os resultados não sejam satisfatórios. Ou seja, se um cliente entra em contato com você, por exemplo, querendo cancelar um produto, você tendo em mente o porquê ele quer cancelar, ao invés de você partir de uma sondagem com o cliente, você pode ir direto no foco, onde ele está argumentando o porquê que ele quer cancelar. Então você vai propor diretamente a ele o porquê que ele não deveria cancelar. O que é que você tem a oferecer que evite aquela frustração que ele está tendo com o produto que ele está querendo cancelar. Tendo isso em mente, a gente vai trabalhar também com os critérios da otimização e resposta imediata. O telemarketing permite incrementar uma operação com produtos ou serviços adicionais em um único diálogo de vendas. Ou seja, se o cliente está querendo comprar um produto, mas esse produto foge do orçamento dele, isso não é impeditivo para que ele compre. Se ele está ligando e tem interesse em comprar, ainda que ele não compre diretamente o que ele veio entrar em contato com você, você consegue propor a ele que ele compre outra coisa, que também venha satisfazer ele. Isso é critério para uma resposta imediata, uma grande vantagem sobre a mala direta. A conversa do que se trata em si, o foco é a venda. Então você vai determinar a venda daquilo. O aglutinador funciona como um complemento às ações de venda pessoal, promoções de vendas e marketing de relacionamento. Ou seja, você vai acumular os contatos, você vai linkar o cliente à empresa, fazendo a vinculação dele. Com isso, a gente trabalha também o quesito do foco. Restringe condições especiais de preço e conteúdo, possibilitando vantagens competitivas em face da economia de recursos, de comissões, logísticas. O atendimento constante que propõe o teleoperador é o serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, estando presente quando os seus clientes pensarem em você. O que isso quer dizer? Você, em si, não vai estar trabalhando nesse período de tempo completo, obviamente. Já trabalhamos entendendo, já estudamos aqui, entendendo qual é a carga horária que o operador de telemarketing trabalha. Mas, em si, o call center, muitas das vezes, ele trabalha 24 horas, o que dispõe a flexibilidade para o cliente estar ligando a qualquer momento, tanto quanto a flexibilidade para o operador estar apto a trabalhar em qualquer uma dessas horas, podendo trabalhar desde manhã, tarde, noite e até mesmo madrugada. A interatividade. Aqui o cliente tem voz. Essa interatividade ela é importantíssima, porque a gente consegue receber uma resposta imediata do que o cliente acha, do que o cliente quer, e dessa forma conduzir a ligação de forma a favorecer a empresa, tá bem? A cortesia é uma das características, também uma das vantagens que a gente vai estar trabalhando em relação ao operador, que é transmitir uma imagem de competência e profissionalismo com atendentes que treinamos para cada função. Ou seja, quando você é treinado para uma empresa, você é treinado para exercer a imagem da empresa. Quando um operador ele entra em determinada empresa, supondo que ele entre numa empresa com aspecto verde, ele tem que transmitir a imagem verde para quem está
querendo comprar, querendo buscar informação, querendo saber como resolver um problema. A maioria dos clientes ligam para a call center querendo resolver problemas. Então, quando ele liga, ele pode ligar muitas das vezes com vários tipos de características. Desde desestabilizado emocionalmente, no sentido de estar triste, desesperado, ou até mesmo quando ele está ansioso, com raiva, ele está em atrito. Esse cliente ele tem que receber um atendimento com cortesia. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais as características sobre cortesia conforme a gente avança em relação a eles. Os bancos de dados, o que seria isso? A cada contato que o cliente faz, sendo ele ligando para você ou você ligando para ele, isso gera uma estatística para a empresa. Lembra que a gente falou da alta administração, que ela vai estar fazendo controle, gestão, e ela recebe essas informações da operação? Então, isso daí é o banco de dados que a alta administração vai estar trabalhando, essas estatísticas. A disponibilidade online, que a gente também já acabou falando um pouco sobre ela, quando a gente se referiu ao atendimento 24 horas. Hoje a gente tem uma disponibilidade de atendimento também online. Como a gente já conversou um pouco, a gente tem as características de atendimento, por exemplo, através de chat, do WhatsApp, do e-mail. A resposta imediata apresenta grande vantagem sobre a mala direta, possibilitando detectar necessidades de alteração rápida e simultaneamente ao andamento dos trabalhos. Ou seja, a gente consegue conduzir a ligação de forma a ser mais objetivo no que o cliente precisa. A abrangência atinge um número infinitamente maior de clientes. Prospects, lembra que a gente trabalhou já com a questão do prospect? Prospect, que é o público-alvo da empresa, em relação à venda pessoal no mesmo espaço de tempo. A redução de custos, pela sua característica do departamento virtual oferecer o menor custo de utilização de espaço por metro quadrado, reduzindo gastos com viagens e estadias. Ou seja, sem a necessidade de locomoção do operador, que seria, por exemplo, um operador de vendas que tivesse que fazer vendas para determinadas empresas, ao invés dele ter que ir até a empresa, ele, do lugar de onde ele opera, do call center, consegue manter relações com diversas empresas em tempos muito menores, com um alcance muito maior. Desse modo, encerramos o conteúdo por hoje. Em relação a qualquer eventual dúvida que você possa ter, pode estar entrando em contato com o número de WhatsApp que estamos apresentando aqui e também nos siga nas redes sociais. Até mais!